Muito bem, pessoal. Voltamos agora para a nossa primeira aula. Hoje nós vamos começar falando mais sobre HTML e colocando um pouco a mão na massa, né? Como eu disse no último vídeo, o HTML ele não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de hipertexto, uma linguagem de marcação, podemos dizer assim, né? Que ela é caracterizada pelo uso de tags, onde você abre tags e fecha tags, e isso você estrutura o conteúdo textual que fica ali visível no seu navegador. Então, todo navegador web, seja qual for que você utilizar, ele entende puramente HTML, né? Ele sabe como estruturar o texto pelo HTML, tá? O HTML ele foi criado em 1980, né? Lá em 1980, e ele tinha exatamente esse objetivo. Só que bem nas suas origens, a internet tinha outra característica, né? A internet não tinha todo o potencial que a gente tem hoje. Os navegadores não tinham tanta coisa para processar como nós temos hoje, né? Então, basicamente, ele compartilhava textos estruturados, né, entre pesquisadores de um lugar para outro, né? Então, esse era o objetivo da internet nos seus primórdios e para isso que foi criado ali o HTML, tá? Mais ou menos por volta de 1995, a primeira versão oficial 2.0, ela ficou disponível, tá, para o público. Já em 97, nós tivemos a 3.2, que já introduzia tabelas, né, dentro da estrutura de texto, e era muito característico nos sites da época o pessoal fazer tudo usando tabelas, né, usando a estrutura ali das tags de tabela. E em 1999 é que se começa a separação do HTML entre estilo e texto sendo feito separadamente, já introduzindo ao CSS, que é a linguagem de estilo, né, que vai melhorar aí o HTML. Hoje, né? Hoje nós usamos a versão 5 do HTML. A versão 5 traz bastante característica, né? Muita coisa nova, né? A gente tinha tag header, a gente tinha a tag article, a tag section, que determina seções de uma determinada página. E isso permite que a web seja muito mais interativa, né? Também temos tags de vídeos, de imagens e muitas outras tags que a gente vai ver no decorrer do nosso curso. Então, para a gente dar prosseguimento aqui, nós vamos começar, né, a criar o nosso projeto, né, lá no Sublime Text. Então, se você já instalou aí na sua máquina, que a gente mostrou no vídeo anterior, tá? Vocês podem abrir na pasta que vocês fizeram no último projeto e assim, né, já poderem acompanhar um pouco o que nós estamos fazendo. Aqui no Sublime Text, eu trouxe para vocês, com a janela aberta, uma estrutura básica de uma página HTML, uma página web. Se nós abrirmos qualquer coisa no nosso navegador, por exemplo, eu vou abrir aqui, deixa eu fechar aqui que ele acabou de continuar. Deixa eu fechar aqui e abrir o Google, né? Vamos abrir o Google, google.com.br. Ele vai redirecionar aqui para gente. Se a gente abrir aqui o Google e der um Ctrl U, ele vai abrir aqui o código HTML, né? Ele está um pouco desestruturado, né? Porque o Google usa outras tecnologias, mas você vê que ele começa aqui em cima, ó, com o doctype, tá vendo? Você tem aqui em cima. E ele fecha com o body e o HTML aqui embaixo, tá vendo? São as duas últimas tags de fechamento. Então, todo o conteúdo da página está sendo processado assim. Quando a gente está escrevendo código na mão, né, sem usar nenhum outro processador, ele tem geralmente um visual mais próximo disso aqui que é estruturado, né, de cima para baixo. Mas se eu deixasse tudo em uma única linha, o navegador ia continuar usando essa estrutura, né, de cima para baixo, porque cada tag dessa é uma marcação, né? Ele vai ver que esse conteúdo deve exibir aqui ou ali pelo que você tem dentro da página, tá? Se vocês não acompanharam, né, para abrir esse projeto aqui, na última aula eu mostrei para vocês, você vem lá em Open, né, o Open Folder, né, aqui em cima, e aí você vai até a pasta de documentos. Na pasta de documentos é a pasta que a gente criou, que é o curso HTML, CSS, JavaScript e PHP, tá? Então você vai abrir essa pasta aqui dentro e todos os arquivos vão ficando aqui do nosso lado esquerdo. Como eu disse, a linguagem HTML ela é caracterizada muito pela abertura e fechamento de tags, tá? Ou seja, eu tenho aqui a primeira tag que é introduzida no HTML5, que é a tag doctype.
Essa tag doctype, ela sinaliza para a gente que a gente está usando a versão mais recente do HTML no navegador, tá? Então, logo em sequência, você vai abrir a tag HTML, né? Por obrigatoriedade, você precisa abrir essa tag, né? Porque todo o corpo da tua página está aqui dentro do HTML. Essa tag, você vai fechá-la depois, né? Ela vai ficar no final da página, né? Eu vou até fazer assim, ó, vou dar um recuo para lá, pra vocês terem noção, né? Que esse é um bloco. Em sequência, você tem a tag head e tem a tag body, né? A tag head é tudo que fica que não fica exatamente visível no corpo da página, como o próprio nome body diz, né? Ele é o corpo da página, é aquilo que você visualiza dentro da página. E o que está aqui em cima, nessa tag head, você tem algumas metas, por exemplo, aqui eu estou configurando o conjunto de caracteres, que é o UTF-8, né? Aqui eu tenho uma adaptação, né, que é a questão de escala para tipos de telas diferentes, né? E eu tenho uma tag importante que é a tag title, tá? Essa tag title também, apesar do nome ser título, né, em português, ele não se refere a um título dentro do corpo da página, mas sim um título que fica em cima na janela. Eu vou abrir aqui os meus documentos, vou navegar até a pasta do curso que a gente está trabalhando e vou abrir esse nosso documento HTML para vocês verem, né? Deixa eu só encontrar aqui. Encontrei ele, vou dar dois cliques. Veja, veja que aqui se a gente tem um título, né? Que é aquele conteúdo que nós tínhamos lá na outra página. E aqui em cima eu tenho, ó, primeira página. Ou seja, o title é exatamente o que fica descrito na sua aba do navegador. Já os títulos em uma página são definidos por uma outra tag, que é a tag H, tá? Então deixa eu jogar isso aqui para o lado e vou abrir o Sublime do lado de cá, jogando ele um pouquinho mais para cá, tá? Então nós temos aqui dividido em duas janelas. Você tem aqui, ó, a primeira página do nosso lado e aqui está a primeira página, que é a tag Title. Note que a tag Title, por obrigatoriedade, ela precisa ser fechada com barra Title, tá? Então se nós estruturássemos assim para ficar melhor de visualizar, né? A tag title ela abre e fecha aqui embaixo com o barra title aqui dentro, tá vendo? E os títulos, né? Para fins de hierarquia, a gente tem os títulos que são os H, tá? Que hierarquicamente vai de 1 a 6. Então eu tenho H1, vou ter H2, tá? Título 2, vou colocar assim. Título 2. Agora eu vou fechar o H1. Epa, deixa eu voltar aqui, fechar barra H2. Agora eu vou fazer um H3. Não, H3. Veja que se você der um tab quando ele dá a sugestão aqui no Sublime, ele já vai fechar a tag à frente. Então eu vou colocar aqui, ó, título 3. Mais para baixo eu vou ter o H4. Também vou dar um tab aqui, ó, ele vai preencher. Vou fazer o título 4. O título 5, como falei lá, H5. Ó, tem que abrir a tag, digita H5 e dá o tab. Ele vai lá. Ó, título 5. Por último, você vai ter o H6. Que também dá um tab, está lá o H6. E eu vou escrever título 6. Essas tags de H aqui, né? Eles também definem uma espécie de hierarquia. Você vai ver que o maior de todos sempre é o H1. Só que esse título H1, ele também tem uma característica de importância. Ou seja, quando o Google ou algum buscador está fazendo uma leitura da sua página, esse título H1, ele tem maior relevância do que o H2. É como se o H2 fosse uma subseção do H1 e assim por diante, né? Se você quiser organizar bem seu conteúdo por tópicos e relevâncias de cada tópico, você pode usar essa estratégia de usar H1 e H2 nas suas seções, ou H3, H4 e assim como se definir. Se a gente recarregar o arquivo que a gente abriu aqui, primeiro vamos salvar, né? Dar um Ctrl S e vou recarregar. Veja que o título 1, que é um H1,
ele é o maior de todos os títulos, tá vendo? Já o H2, ele é um pouco menor. H3 assim também, H4 também, H5 também e o H6 ainda mais, ainda menor, né, do que todos os outros que a gente está trabalhando aqui dentro. Então, aqui a gente aprende já como a gente trabalha com títulos dentro de uma página HTML. Outra tag também bem convencional que existe lá desde os primórdios do HTML é a tag P. A tag P, como o próprio nome sugere, ela é um parágrafo, tá? Então tudo aqui dentro vai estar em um parágrafo. Eu vou pesquisar aqui um conteúdo na internet chamado Lorem Ipsum, tá? Só para a gente copiar o texto do Lorem Ipsum aqui dentro. Eu vou pegar esse parágrafo aqui e vou colar aqui dentro, né? Para a gente ver como ficaria o parágrafo. Agora eu vou recarregar e vou dar um Ctrl S, né, para salvar. E aqui está o nosso parágrafo aqui embaixo, tá vendo? A estrutura como um parágrafo. Se eu fizer de novo um outra tag P, né, de tab aqui, ó, e colar, eu vou ter um segundo parágrafo abaixo do anterior. É só salvar e recarregar a página aqui do lado, você vai ver, ó, os parágrafos vão ficando embaralhados, vão ficando em sequência um depois do outro, tá? Então você tem essas duas primeiras tags. Primeira, que a gente aprendeu hoje, né? É a tag H, que são as tags H que dizem a hierarquia de títulos. E segundo, a tag P, que é como você define parágrafos, tá? Se você tiver com um código muito extenso ou com um zoom muito alto, como eu fiz aqui, né, que eu deixei com um zoom mais alto para ficar visível para vocês, você vê que aqui, ó, na linha, né, do código, ele tem uma opçãozinha para você, uma setinha para baixo que você consegue recolher, né, o conteúdo para você ficar de olho só naquilo que você realmente está trabalhando naquele momento. Então, gente, hoje a gente aprendeu um pouco sobre a estrutura do HTML, né? A estrutura básica do HTML. A primeira tag a ser aberta em uma página sempre é a tag HTML. A tag head, né? Ela passa algumas configurações que são as meta tags e também a tag title, que fica aqui em cima. Existem outras tags que vocês vão usar no tag, aqui dentro do head. Por exemplo, esse íconezinho que vocês estão vendo aqui do Firefox, ela também é uma meta tag que fica aqui dentro da tag head, porque ele não fica no corpo da página. O resto, o que que você quer que apresente aqui dentro, né, que é aqui dentro do que o navegador está vendo, vai ficar dentro da tag body barra body, tá? Se você quiser títulos, aqui nós temos os títulos usando sempre a hierarquia como H, né? H1, H2, H3, H4, e aí fica é, a seu critério, né, usar uma hierarquia de texto, tá? E só para ficar um pouco melhor, aqui eu vou só escrever título 1, só para a gente associar com o H, tá? Só para a gente associar com o H que nós utilizamos, que foi o H1, tá bom? Eu não usei acentos aqui, mas se você for usando acentos, né, ele também vai funcionar porque você usou a tag SHA-7 e o TF-8, então ele vai pegar a cadeia de caracteres que nós realmente utilizamos, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos continuar estudando um pouco mais sobre HTML e aprendendo um pouco mais a fundo o HTML. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.